Olá pessoal, eu e o Frederico aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar vendo o vídeo. Eu trouxe esse segundo vídeo aqui para a gente conversar acerca do texto 1. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando a ementa, né? O cronograma de trabalho, enfim, se leram, né? O próprio texto 1, se também leram, né? Se fizeram algum tipo de destaque. Eu vou colocar alguns destaques aqui do texto 1 como forma de reforçar algumas ideias que vão perpassar o desenvolvimento de toda a nossa disciplina. Uma observação que eu queria logo de início fazer é que a nossa disciplina é uma disciplina mais teórica, então não tem exercício, né? A gente vai fazendo as reflexões, né? É lógico que eu vou trazer alguns exercícios para vocês começarem, né, a exercitar essa prática de olhar o exercício e verificar o que o exercício pretende, onde que ele quer chegar, enfim. Então, a gente vai ter a oportunidade de estar trocando essas ideias acerca disso. Mas, a princípio, não tem assim botando ele para fazer xixi. Vai lá fora fazer xixi, Frederico. A princípio não tem assim exercício do 1 ao 10, sei lá, né? Coisas desse tipo. A gente vai fazendo exercícios através da reflexão, que são aquelas perguntas que eu tenho colocado, né, como uma sugestão aí para vocês estarem se expondo, né, no fórum. Né? Bom, então em relação ao texto 1, quais são os destaques que eu fiz? O primeiro, qual é o objeto de estudo do currículo? Está na letra A. É o conhecimento escolar. Já falei sobre isso. O conhecimento escolar não é o conhecimento científico. É o conhecimento científico que sofreu uma transposição didática, né? Foi recortado, foi selecionado, foi peneirado para se tornar um conhecimento escolar e ir para a escola para poder se tornar, né, o elemento que vai intermediar o ensino-aprendizagem entre professor e aluno né? A segunda pergunta, também está em negrito no texto, eu fiz a afirmativa da existência de três campos teóricos até o momento, né, para a gente estar pensando e refletindo sobre o que eu faço, eu, professor, professora, quando vou para a sala de aula levando o conhecimento escolar. Então, eu falei que há 3 campos teóricos, a gente vai mais adiante batizar, né, esses campos, e essa pergunta ela tem a ver, essa pergunta ou essa afirmação, ela tem a ver com a questão posterior, que pergunta, quando eu falei assim, quem descobriu o Brasil? Pensem na resposta, não sei se pensaram, né, mas eu acredito que vocês responderiam, né, se é quem, pronome pessoal, tem o nome de uma pessoa, então vocês responderiam Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ponto. O fato de eu colocar esse ponto na língua portuguesa, a gente sabe que a pontuação vai, né, fazendo esse papel do sentimento, da emoção, da entonação, né, da flexão, enfim. Então, o fato de eu colocar o ponto nessa resposta, Pedro Álvares Cabral, ponto, né, isso já é um campo teórico. Mais adiante vocês vão saber por quê. Eu posso simplesmente colocar isso como uma verdade, né? Foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, ponto, não questiono, não faço nenhum tipo de observação. Como eu posso colocar uma interrogação, ou seja, questionar se efetivamente foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, ou questionar o que estão dizendo acerca dessa pessoa, né? Desse personagem aí, tá? Esse seria um segundo campo teórico. E, mais ainda, eu poderia exclamar e interrogar, ou seja, Pedro Álvares Cabral, né? Então, a primeira, Pedro Álvares Cabral, ponto, requer um determinado tipo de entendimento. Pedro Álvares Cabral, interrogação, um segundo entendimento. Pedro Álvares Cabral, né, interrogação com exclamação, um terceiro entendimento. Aí são os 3 campos teóricos que mais adiante a gente vai estar conversando. Bom, aí o texto fala da origem da palavra, de onde que surgiu, significativo foi discorrido, né? Através do tempo foi sofrendo diferentes concepções, vamos dizer assim, vocês vão ver no texto 2, né, do que eu estou falando. Depois, ainda na segunda página, né, fala da questão dos 2 modelos, né, de currículo que aparece, quer dizer, na realidade é um modelo que foi resgatado posteriormente pelo Ralph Tyler, né, 1946, eu botei 1918
Bobbit e o Ralph Tyler em 1946. Então existem dois modelos que se seguem, as escolas seguem, principalmente a escola brasileira, né, que se referendou muito, referendou não, mas se apoiou muito nas reformas ou nas leituras, nos entendimentos, nas versões estadunidenses, né, e obviamente que o modelo vem para cá. Depois, uma questão que é importante da gente falar, porque o texto fala do currículo oculto, que é algo que a gente também vai estar conversando com mais atenção, existe uma classificação dos tipos de currículo. Eu não gosto da classificação, mas elas existem, então a gente vai conversar sobre isso. A primeira classificação, ou o primeiro título, ou o primeiro nome que se dá, é aquele que é elaborado, né, na parte do poder central, seja lá federal, estadual, municipal, né? Mas quem detém o poder naquele momento elabora uma determinada orientação, né? Diz o que vai ser feito, a esse currículo a gente chama de currículo oficial. Aquilo que vai ser praticado, esse currículo vai para a escola. Esse currículo que chega na escola não necessariamente vai ser transmitido da forma como ele foi pensado, nos locais onde ele foi pensado, né? Então isso a gente chama de currículo real. Existe uma quantidade de práticas, de valores, né, de hábitos dentro da escola que não está escrito em lugar nenhum, né? A isso a gente chama de currículo oculto. E todos aqueles conhecimentos que não foram selecionados para se tornar um currículo oficial, a gente diz que ele então faz parte do currículo nulo. São assuntos, temas, né, questões que não foram selecionados. Aí a gente chama de currículo nulo. Então, currículo oficial, currículo real, currículo oculto e currículo nulo, tá? Não necessariamente está acontecendo dentro da escola, agora é esse, agora é esse. Não, isso pode acontecer os quatro ao mesmo tempo, acontece os quatro ao mesmo tempo, né? E por aí vai. Bom, uma outra questão, fala também, chama a atenção, né, do surgimento da LDB 4024, de 1961, a primeira LDB, a segunda 93-94 de 1996. Eu não chamo a 5692 de 1971 como LDB porque ela foi uma lei de intervenção, né, que reorganizou o ensino, né, em pedaços, né, quer dizer, em partes. Não foi a educação como um todo. Teve a reforma universitária, em 1968. Em 1971, mexeu-se com o que era conhecido como primário, ginásio, né, e o clássico científico e por aí vai. Tá? Bom, a partir de 1980, aqui no Brasil, principalmente, que a gente estava deixando de ter o regime da ditadura militar, né, e por influência de uma literatura estrangeira, que lá, né, na Europa, tanto nos Estados Unidos, a discussão sobre o que o conhecimento faz quando a gente transmite ele na escola já estava acontecendo há muito tempo, né, mas vai começar a entrar aqui, porque ela era proibida, considerada subversiva, né, ela vai entrar aqui a partir da década de 1980 e as coisas vão se modificar. Em 1990 vem os parâmetros curriculares nacionais, que foi do governo, uma proposta de governo do Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, do atual governo, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né, a gente não vai discutir a base como um todo, né, do ponto de vista político, mas a gente vai estar fazendo menção a ela porque é o que efetivamente está sendo colocado na discussão dessa outra política curricular, né, na educação brasileira. Bom, uma ideia para vocês exercitarem, eu espero que o que eu destaquei aqui tenha ajudado, tá, gente? Se não ajudou, coloquem lá no fórum para dúvidas, a gente vai esclarecer, vai ajudar vocês a entenderem melhor sobre o assunto. Uma ideia que eu acho bacana de vocês já começarem a exercitar pega um livro didático de qualquer área, de qualquer ano, não precisa ser primeiro ano, não precisa, não se prenda nem ao ano, nem se prenda à faixa etária. E aí, localize um exercício, tira um exercício, seleciona um exercício ou dois exercícios e verifica o que esse exercício pede, o que ele quer. Né, e tenta fazer essa reflexão. Ele quer que você apenas mecanize determinado tipo de prática, né, memorize aquele conhecimento e
para fazer o que eu não sei, mas enfim, é só memorização, ele leva a algum tipo de reflexão. Então, a minha proposta para, além da gente estar fazendo essa questão teórica, é de vocês também estarem folheando o livro didático, que tem um poder gigantesco dentro da sala de aula, né? Ele faz parte dessa política curricular, queiramos ou não queiramos, mas enfim, é uma outra discussão. Mas não deixem de praticar o que eu estou sugerindo a vocês, que vocês vão ver que vou começar a apurar esse olhar, né? Ficar um olhar mais, sabe, mais crítico em relação na hora que for montar e organizar a sua prática pedagógica. Bom estudo no texto 2, boa semana, e a gente está aqui aguardando vocês se manifestarem. Um abraço.